sobre a questão do Platão e a democracia. O livro base seria esse aqui, seria a República do Platão. O nome do livro é A República, né? Platão escreveu esse texto. E é nesse texto que ele vai estar discutindo formas de governo e vai estar colocando a opção dele como o melhor governo, né? Como deveria de ser o melhor governo, né? Um governo ideal, que ele tem aqui uma proposta de um governo ideal. Nesse texto, então, ele vai estar discutindo algumas formas de governo e vantagens e desvantagens, né? E aí no livro, deixa eu só localizar aqui, vai ser no livro 8 dessa obra, livro 8, mais ou menos no final da sessão 10, início da sessão 11, onde ele vai estar comentando sobre a questão da democracia. Ele vai dizer o seguinte, né? É um diálogo, né? O Platão escreve diálogo. Ele preferiu passar então a sua reflexão filosófica através do diálogo, né? Uma coisa que talvez ele tenha seguido e aprendido com Sócrates, né, que era o mestre dele. E nesses diálogos aqui, inclusive na seção 11 do diálogo, então o livro é A República, a obra inteira, né? A República, ele está dividido em livros, é o livro número 8, na seção 11, final da sessão 10, início da sessão 11 em diante, que ele vai estar discutindo a questão da democracia. Aí ele vai falar então ali na sessão 11 mesmo, ele vai aparecer Sócrates e Adimanto, que são os personagens desse diálogo aí. Então eles vão começar a discutir, né, a questão da democracia. E o Sócrates fala assim, antes de mais nada, os cidadãos são livres e o Estado respira liberdade e transparência, cada um podendo fazer o que quiser. Isso ele está falando já da democracia. Esse é o grande problema para Platão, né, nessa sessão aqui. O regime democrático ele pressupõe liberdade. E segundo Platão, a liberdade demais pode causar alguns problemas, né? Ele vai estar aqui, inclusive, ele coloca ali, Sócrates, já mais adiante nesse diálogo, ele fala assim, e a tolerância e a extrema liberdade de ideias na democracia, melhor, o desprezo por aqueles valores de que falamos com respeito, quando fundávamos nosso Estado, certamente não podem tornar honesto quem não tenha um caráter superior desde que a infância não se tenha dedicado a belos jogos e belas ocupações. Então, o que ele quer dizer? Se a pessoa não tiver sido iniciada numa prática moral desde cedo, e foi, digamos assim, cresceu num espaço, num ambiente de tolerância e extrema liberdade, a pessoa ela não vai adquirir um respeito por aquele espaço que ela está vivendo, ou seja, ela não vai aprender o respeito, ela não vai aprender aquilo que é fundamental para que um Estado, um regime político, uma civilização organizada por um Estado necessitasse. Ela vai desprezar, entendeu, certos tipos de valores. É isso que o Platão está querendo dizer aqui. A gente já vai melhorar isso aí. Ele diz assim, mais adiante, isso na seção 13 desse livro 8, então, da República, ele vai dizer assim, quando um jovem criado, como dissemos, sem cultura e de modo mesquinho, prova do mel dos zangões e se vê na companhia desses insetos agitados e perigosos, capazes de lhe proporcionar divertimentos de todo tipo,
de qualquer espécie e qualidade, fique então certo que ele haverá de ocorrer o princípio da mudança da oligarquia para a democracia. Então, o que ele está querendo dizer aqui, se a gente for traduzir assim de uma forma rápida, não quero demorar muito nesses vídeos, né? Ele quer dizer que, de certa maneira, a democracia, o grande problema da democracia é que ela, pela extrema liberdade dela, pela extrema tolerância que ela tem com os cidadãos, né, ela faz com que a criança, o infante, ele se crie num ambiente que o faz se acostumar com prazeres, com liberdades e tal, e essa criança ela vai se tornar um jovem lá na frente viciado, né? Vai propor vícios, né? Vai fazer com que aquele cidadão ele se desenvolva dentro de vícios, sabe? O que ele quer dizer fundamentalmente aqui? Qual que é o golpe? Tem um golpe aqui, né? Isso aqui é um golpe que o Platão está querendo, sabe, convencer a gente disso, né? Todo filósofo tem um esquema assim, né? Sempre tem aquele golpe, sabe? É igual o vendedor é assim, né? Ele vem, ele descreve um produto perfeitamente e tal, com todos os positivos do produto e tal, mas ele nunca fala qual que é o defeito, ponto negativo do produto, sabe? Ele só fala o que é bom. Aí você que tem que ter racionalidade para perceber onde está o golpe, sabe? E o Platão está querendo justamente fazer a gente se convencer aqui do golpe dele, né? Ele está criticando a democracia porque é um regime que induz o vício, né? Aqueles que se desenvolvem dentro de um sistema democrático, eles crescem por facilidade, por extrema liberdade e tal. Como ele fala aqui, prova do mel dos zangões, entendeu? A gente acaba se viciando nesse sistema, e isso aí que é uma das grandes causas do problema que a democracia não funciona. Por quê? Porque de uma vez a pessoa viciada, segundo Platão, uma vez a pessoa viciada, ela não vai obedecer regra. Então, uma pessoa que cresceu num ambiente de extrema liberdade, de extremo prazer, sabe, num mundo hedonista, onde você pode tudo, onde você pode fazer o que você quiser, onde você pode, sabe, burlar qualquer bom senso, passar por cima de todo mundo, fazer aquilo que te dá prazer. E é isso que ele vai estar falando aqui mais adiante nesse texto aqui. Dificilmente a gente conseguiria organizar um Estado onde as pessoas se desenvolvem dentro desse mundo desorganizado, desse mundo sem regra, de extrema liberdade, que é o mundo da democracia. É isso que ele está criticando. Qual que é o golpe que eu estava falando? Platão quer dizer que é o seguinte: tem que ter alguém liderando, tem que ter um líder, tem que ter alguém que controle. Esse é o problema da democracia. A democracia, todo mundo é livre, ninguém controla ninguém, entendeu? Cada um faz o que quiser, vocês não têm obrigação de cumprir nada, entendeu? Obedecer ninguém, porque você é livre. É isso que ele está falando. Isso aqui é falácia do Platão já. Naquela antiguidade ele já falava isso. Por um lado tem um pouco de razão, né? Se você organizar um sistema onde ninguém respeita regra nenhuma, lógico, não vai funcionar nada, cada um vai fazer do seu jeito e aí ninguém vai se entender, né? Se a gente está querendo unidade, né? Pensando em unidade. O Platão ele dizia, e é o golpe dele, né? Dizia que tem que ter alguém que lidere, tem que ter alguém que controle, tem que ter alguém que organize. E esse alguém tem que ser o quê? Tem que ser alguém que tenha racionalidade. Daí é que entra o golpe, como eu falei para vocês. Platão, e aí que está o golpe, esse que é o problema. Platão vai estar falando o seguinte: nem todo mundo nasce com capacidade racional. Isso é um pouco mais adiante, e em outros textos também ele vai falar isso, sabe? Nem todo mundo nasce com a capacidade racional. Daí ele vai fazer aquela separação das três almas. Tem pessoas que nascem com alma de bronze, pessoas que nascem com alma de prata e pessoas que nascem com alma de ouro. Se você for pensar pela hierarquia desses metais preciosos aí, o bronze é pior do que a prata é pior que o ouro e o ouro é o melhor, né? Seria essa a lógica. Então, seria mais ou menos isso que o Platão está falando. Tem pessoas que nascem com alma de bronze, elas não têm racionalidade, elas não podem controlar, elas não sabem, elas não têm natureza para controlar, porque elas não possuem racionalidade para isso. Então essas pessoas da alma de bronze, elas não devem ser desprezadas, não é isso que o Platão está querendo dizer. Elas não devem ser desprezadas, elas são importantes para a sociedade, mas no sentido de que elas devem ser direcionadas ao trabalho.
Esse é o ponto positivo delas. Elas devem ser direcionadas ao trabalho, mas elas não podem ser direcionadas à liderança e à defesa da cidade, porque elas não têm a natureza para isso. Então, as pessoas de alma de bronze, a natureza delas é o trabalho, e elas devem trabalhar. É assim que deve ser. Então, o estado ideal ele deveria separar essas pessoas com o intuito de trabalhar. Seria isso. Pessoas de alma de prata, elas deveriam, por elas ter a coragem, por natureza, elas deveriam de proteger a cidade. Então, também deveriam de ser separadas ali. Então, a grande maioria seria alma de bronze, pela lógica, se a gente for analisar, né? Pela lógica, uma grande maioria obedece, a grande maioria segue, né? É seguidor. Então, esses são alma de bronze. Eles não podem liderar, mas eles seguem. E a gente vê isso no nosso país, né? As pessoas sempre estão buscando um político que leve, né? Que conduza a população. E não é só que no nosso país, isso aí sempre existiu na história da humanidade, sabe? Sempre existiu na história da humanidade um grande grupo de pessoas que tem a necessidade de ser liderado por alguém, sabe? Então, existe essa inclinação humana, né? Eu não estou aqui para dizer a minha opinião, nem nada. Eu só estou aqui para explicar esse trecho para, sabe, desobscurecer esse problema. Mas, se eu fosse dizer da minha opinião que não vale nada, então não gostaria que vocês seguissem a minha opinião. Mas eu não diria que é assim, fechado, entendeu? Que a pessoa é alma de bronze, a pessoa é alma de prata, é alma de prata, enfim. Isso para mim é uma coisa assim, não tem fundamento, porque eu penso sempre a questão da vontade, entendeu? Eu sempre penso a questão da vontade, para tudo, para a educação. Ninguém leva como algo importante discutir a vontade. São poucos os filósofos que vão discutir a vontade. Eu penso sempre à vontade. Então, se eu quiser ser alma de prata, eu posso, quando eu correr atrás disso, posso treinar, posso estudar e chegar a ter essa natureza da alma de prata? Posso me desenvolver. O ser humano, para mim, o ser humano não é um ser fechado. Para mim, o ser humano é um ser aberto. Ele pode estar aberto a várias possibilidades, mas isso vai depender do querer. Se você quer ir para a universidade, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que correr atrás. Então, a vontade tem que te conduzir, entendeu? E não uma natureza e um discurso fechado. Mas isso é minha opinião, não vale nada. Voltando para o que o Platão fala, ele fala, a pessoa, uma alma de bronze, e assim, ela não muda e vai ser assim. E ela tem que ser direcionada ao trabalho. Alma de prata seria aqueles que têm a virtude da coragem, eles têm que ser direcionados à proteção. Então, eles vão ser os soldados, eles vão ser aqueles que vão proteger o Estado, proteger a organização. E aí uma minoria, daí é o golpe, esse é o golpe, uma minoria, segundo Platão, diz que essa minoria tem a alma de ouro. Então esses são dotados de inteligência, de racionalidade, são poucos. Esses têm que ser direcionados desde criança, né, a serem educados na ciência, na filosofia, sabe, para serem racionais. E deles a gente tem que fazer a seleção de um só, e esse um é que vai ser o governante, vai ser uma espécie de rei filósofo. É isso que o Platão fala. Então a gente tem que ser governado, é uma monarquia que o Platão defende, e a gente tem que ser governado por uma pessoa que tem essa natureza de ouro. São poucos que tem isso, uma pessoa que tem essa natureza de ouro, e essa pessoa com a natureza de ouro que tem a natureza para conduzir, para organizar, porque ele é organizado por natureza, ele é racional por natureza, ele tem aptidão para a sabedoria, e é ele que tem que governar, ele que tem que conduzir. Então, por isso que Platão ele é contra a democracia, porque a democracia não tem essa separação hierárquica, entende? Não há essa separação hierárquica aí de indivíduos na sociedade. Na democracia todos pressupõe-se isso, né? Que todos deveriam ter sua voz ouvida, todos têm o mesmo valor na sociedade, e não valores diferenciados, como Platão está defendendo, né? Todos têm o mesmo valor. E o Platão ele acha que isso não é certo, porque as pessoas, para Platão, as pessoas não são iguais por natureza, elas nascem de maneira diferente. Então, essa é a base da crítica do Platão aí contra a democracia. Mas vale lembrar aqui, para fechar essa questão, que isso que o Platão defende no livro dele, ele inclusive tentou colocar em prática isso. Esse sistema dele por 2 vezes, e nas 2 vezes deu errado,
Porque a pessoa que ele acreditava ter essa natureza da alma de ouro, as duas pessoas que ele tentou preparar para isso, sabe? As duas pessoas que ele tentou fazer isso, as duas pessoas que eu acho que entraram no governo, inclusive uma brigou com ele e prendeu o Platão e estava vendendo o Platão como um escravo. O Platão só entrou para a história da filosofia porque tinha um amigo dele rico que viu ele no leilão lá sendo vendido como escravo e comprou a liberdade do Platão. Então, para você ver que o que o Platão está querendo nos compor, nos ensinar aqui é que esse governo é um governo ideal. Ele pensava isso de uma forma ideal. Até que depois, na velhice, o Platão vai começar a mudar um pouco esse pensamento dele, vai perceber que mais ou menos o que ele está falando ali, sabe, é meio contingente, entendeu? Pode ser e pode não ser, pode acontecer, entendeu? Pode não acontecer. Isso aí o ser humano esse é o grande problema do ser humano. O ser humano é um ser muito dinâmico. O ser humano é um ser muito dinâmico. Ao mesmo tempo que se vê aquela pessoa e se fala, aquele cara é um covarde, sabe? Aquele cara é um covarde. Ele é medroso, ele não toma iniciativa, ele é um covarde. E aí, de repente, você e ele se vê numa situação de perigo, você fica parado, entendeu? Fica, sabe, branco de medo, e aquele cara que você acha que é o covarde, ele vai e reage. E ele salva a tua vida, inclusive. Aí você fala, puxa, né? Não esperava isso dessa pessoa. Ou aquela pessoa que é extremamente perfeita, sabe, tem bom senso, a pessoa moralmente correta, que você jamais imaginaria que ela ia fazer alguma coisa errada, e de repente ela faz e te surpreende, te decepciona, entendeu? Esse é o problema do ser humano. O ser humano, ele é imprevisível. Então, uma coisa é você pôr no papel uma situação ideal, como Platão quis dizer, que o melhor governo seria essa monarquia do rei filósofo, mas isso aconteceu ou não, olha, é difícil. Então, falar de política, a gente está falando de uma coisa muito gigante. Nós estamos falando de um espaço muito amplo, de muita possibilidade. Discutir política não é ir num boteco e ficar falando lá de governo tal, porque fulano foi corrupto, porque ciclano é melhor. Porque... Isso aí é especulação vazia. Falar lá no boteco lá, ou conversar em roda de amigos sobre política é uma conversa. Agora, discutir política é uma coisa muito complexa. Não dá para fazer de qualquer jeito, não dá para achar que qualquer opinião é a verdade absoluta. Então, esse é só um pequeno ponto que nós estamos discutindo aqui de uma teoria do Platão, dentro da filosofia política, que tem muita coisa para ser discutida. Então, esse vídeo assim é só uma ajuda aí. Então, no caso aqui, a gente viu então a questão Platão aqui no livro A República, no livro 8, ali na seção, adiante ali na seção 11 em diante, até a seção 13 mais ou menos, até o final desse livro, ele vai estar discutindo qual que é a vantagem e desvantagem da democracia. A desvantagem é que a democracia, por ser muito livre, defender a liberdade extrema do cidadão, ela cria um cidadão desde da infância, ela cria um cidadão viciado, e aí ele não vai respeitar norma, lei, regra e coisas assim, e aí fica difícil o controle dentro da sociedade democrática. Cada um faz o que quiser, e aí o Platão disse, é necessário ter alguém que lidere, mas não é qualquer um que pode liderar. Segundo Platão, tem que ser uma pessoa inteligente, uma pessoa que tenha natureza para governar, para liderar, para conduzir, para organizar. E essa pessoa tem que ter essa natureza, nasce assim. Então não é qualquer um que pode entrar no governo. Então, só para fechar isso aí. No caso, como eu tinha falado para vocês, isso é uma questão ideal, né? Como eu estava falando, a situação é complexa. Eu falei, a minha opinião não vale, mas o ser humano, como eu falei, é imprevisível. Então, difícil, seria difícil para nós, né, ter que fazer um sistema fechado, entendeu? Dizer que esse é isso, esse e aquele é assim, ponto final, sabe? Isso, né, para quem vê a importância da liberdade, e aí que a gente está vendo, o Platão está criticando a liberdade. Eu acho importante a liberdade, é a minha opinião. Se também quiserem jogar fora isso, podem jogar, mas a liberdade é uma coisa extremamente importante numa sociedade. Eu não posso fazer que nem o Platão, de considerar a liberdade como uma coisa assim, como é que eu posso dizer, uma coisa extremamente problemática para a sociedade, sabe? E ter que tolher o cidadão disso. A liberdade, ela é importante, sim. Sem liberdade, sem você poder fazer opção,
você está dentro de um sistema fechado, totalitário, e isso era uma das grandes críticas que se fazia ao Platão, de ser o que o Platão defende, um sistema totalitário igual ao regime nazista e fascista, né? Falam, né? Comparam, né, o texto, porque Platão é um cara da antiguidade, né? E os regimes totalitários são um fenômeno do século XX, né? Mas se diz isso, ó, Platão ele defende um sistema assim, sabe, como se fosse uma ditadura mesmo, uma coisa fechada assim, tal. E para quem vive num sistema desse não pode pensar, entendeu? Não sabe, tudo que você tem que fazer em prol daquele ideal, e é obrigado às vezes a fazer isso, mesmo que aquele ideal seja errado, entendeu? Você tem que obedecer e seguir aquilo. Então esse é um problema também para a gente estar discutindo a respeito disso. Então, querendo ou não, a democracia ela tem seus problemas, mas ela também é importante, e é isso que eu estou jogando os problemas aqui. Eu quero que vocês pensem nas soluções aí dos problemas.